Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Diz assim o texto: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos orar pedindo para que Deus fale conosco. Nos prostramos diante da Tua santa presença, Senhor, reconhecendo a Tua soberania, Teu poder, a Tua graça e misericórdia. Exalta mais uma vez o Teu nome, o Teu poder e a Tua palavra. Fala conosco poderosamente em Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, um dos temas mais complexos e debatidos no seio da Igreja de Cristo no decorrer destes últimos séculos é o tema relacionado à ação do Espírito Santo. Tema relacionado ao batismo com o Espírito Santo ou ao enchimento do Espírito Santo. Existe muita confusão no seio da igreja sobre isso. O que significa ser cheio do Espírito Santo? O que nós depreendemos à luz dos textos do apóstolo Paulo é que ser cheio do Espírito Santo é o quanto você tem do Espírito Santo refletido em seu caráter. É o quanto você tem da imagem de Cristo em seu caráter. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do fruto do Espírito Santo. E é sobre isso que nós iremos falar nesta manhã, sobre esse fruto do Espírito Santo. Nós somos chamados a evidenciar e ter esse fruto do Espírito Santo, que são vários: o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas desses frutos ou subfrutos do Espírito Santo, nós iremos falar nesta manhã sobre o domínio próprio. Faremos uma pausa nas exposições sequenciais, porque em agosto nós iremos começar a exposição da carta de Paulo aos Colossenses. E nesta pausa, hoje, nós iremos então meditar sobre o domínio próprio, porque é um fruto do Espírito Santo que nós precisamos muito, a nossa geração precisa muito se autocontrolar, dominar a si mesmo, dominar a sua natureza. Os crentes de hoje precisam exercer o fruto que é o domínio próprio. O tema da mensagem de hoje são as implicações do domínio próprio. É sobre isso que nós iremos falar, sobre as implicações do domínio próprio. Meus irmãos, quais são as implicações para a vida cristã, as implicações teológicas, que impacto o domínio próprio vai trazer em nossas vidas, como isso vai nos abençoar, por que Deus concedeu o fruto que é o domínio próprio e como isso vai trazer uma dinâmica de melhoria do nosso caráter e nossa vida com Deus, que é o domínio próprio. São estas perguntas que nós pretenderemos responder nesta mensagem. A primeira implicação do domínio próprio, meus irmãos, é um problema. Como assim um problema? Sim, a primeira implicação é: existe um problema. Porque se Deus ele nos concede o fruto que é o domínio próprio, é para dominar alguma coisa. Você já parou para pensar que domínio próprio implica em que algo precisa ser dominado? Se Deus nos deu o domínio próprio, se existe um fruto do Espírito chamado domínio próprio, significa que algo não está no controle, que algo está descontrolado. E o que está descontrolado? Aquilo que precisa ser dominado. E o que precisa ser dominado? Nós mesmos. Dominar a si mesmo. Domínio próprio. Dominar nossa natureza. Dominar nossa estrutura. E para nós entendermos bem como isso acontece, meus irmãos, nós temos que resgatar um pouco da imagem do que era o ser humano antes do pecado. Adão, antes de pecar, ele conseguia ter uma harmonia dentro de si, dentro da sua natureza, uma perfeição na sua harmonia psicológica, emocional, física, moral, espiritual. Mas depois que Adão e Eva pecaram contra Deus, tudo desandou. O homem perdeu o autodomínio, o autocontrole sobre si mesmo. Isso fica evidente já nos primeiros momentos depois que Eva comeu o fruto. Ela começou a sentir cobiça, ela já perdeu o controle sobre as suas emoções, ela já perdeu o controle sobre o seu psicológico, sobre o seu espiritual. Adão já começou a ter um olhar malicioso. E de lá para cá, outras facetas dessa natureza pecaminosa
surgiram. Por exemplo, Caim, com ódio no coração, não conseguiu controlar a inveja. A inveja é um tipo de sentimento que é difícil o ser humano controlar, é tanto que Caim acabou matando o seu irmão. Então vamos entender de que maneira esse problema que é a falta de controle atinge a nossa vida. Então você precisa entender o seguinte: se Deus ele está nos dando um remédio, que é o domínio próprio, é porque implica em uma doença, em um problema. Se existe um remédio chamado domínio próprio, é porque existe uma doença, um problema. Se Deus nos dá o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, é porque Deus sabe que algo precisa ser controlado. O que precisa ser controlado? Nós mesmos. De que maneira, meus irmãos? Que tipo de descontrole? Eu sei que parece soar negativo, soar ruim dizer nós somos descontrolados. Você é controlado? Então por que você não parou de pecar ainda? Já que você é tão controlado assim, por que você não consegue dominar os seus impulsos pecaminosos? Seus pensamentos, a sua estrutura? Sim, meus queridos irmãos, do ponto de vista teológico, nós somos descontrolados, mas Deus está nos ajudando nesse processo, nessa caminhada cristã. Esse descontrole, meus irmãos, ele se manifesta de diversas maneiras. Em primeiro lugar, o descontrole moral. O que é o descontrole moral? O descontrole carnal, que é o descontrole de nossos impulsos, de nossa natureza, de nossos pecados. Nós não conseguimos, de maneira perfeita, controlar a nossa natureza, porque ela está viva, a natureza pecaminosa. Quando Paulo nos diz em Colossenses capítulo 3, versículo 5, fazei morrer a vossa natureza terrena, ali ele está dizendo que a nossa natureza terrena está viva. Ela está viva e ela é terrível, e ela precisa ser controlada. Agora, que tipo de pecado precisa ser controlado dentro de nós? Vamos olhar o texto ou o contexto, meus irmãos. Versículo 19, versículo de número 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, versículo 21, invejas, bebedices, glutonarias. Você percebeu que ele está falando de coisas que têm relação com compulsão? Existem pessoas que têm compulsão por bebida, compulsão por comida, compulsão sexual, porque ele fala no versículo de número 19 sobre a compulsão ou sobre a prostituição, a porneia. A prostituição é aqui a palavra porneia, de onde vem a palavra pornografia. Compulsão. Por que existem tantas compulsões hoje em dia? Existem pessoas que têm vários tipos de compulsão. Compulsão por compra, que é o consumismo. Compulsão por sexo, que é a pornografia, ou a prostituição, ou traição, ou impureza. Existem pessoas que têm compulsão por bebida, pessoas que são dependentes químicos, são viciadas em álcool, outras que têm compulsão por alimento, por comida. Veja, o fato de existir um fruto chamado domínio próprio implica que existe um problema a ser resolvido. E um desses problemas é a questão do descontrole carnal, descontrole moral. Nós precisamos entender que a nossa natureza ela é naturalmente descontrolada e ela precisa ser controlada. E temos um desafio pela frente. É muito difícil, a luta é muito grande para nós controlarmos nossos impulsos físicos e pecaminosos, porque às vezes se mistura impulsos biológicos com impulsos pecaminosos, porque nós somos um ente só, feito de corpo e de alma. É muito difícil. É tão difícil que se torna uma batalha, se torna uma luta. Sim, é uma luta. Veja o que diz o versículo de número 17, porque a carne milita contra o espírito. Por que existe essa luta, essa militância dentro de nós? Porque, meus queridos irmãos, é um desafio controlar nossa natureza pecaminosa. Os impulsos, o impulso de falar o que não deve, quando você vai ver, você já falou, você já feriu alguém. Existem pessoas que têm muita dificuldade em controlar a língua, por exemplo. Sim, por isso que Tiago nos diz em sua epístola, Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 2 em diante, que de tudo que se deve controlar, uma das coisas mais difíceis de controlar, parafraseando o escritor Tiago, é controlar a língua. É um mal incontido. É muito difícil controlar a língua. Quando você vai ver, você já falou.
você já machucou, você já feriu, você já fofocou, e aí já foi. Você já murmurou. É difícil controlar a língua, é difícil controlar os olhos, é difícil controlar os impulsos. Sim, é muito difícil. Então, nós precisamos entender por que Deus nos dá domínio próprio. É para tratar um problema. Qual é o problema? O descontrole carnal. Existe um descontrole carnal. E você não vai ser curado se você não admitir que você é doente. Você não vai ser curado. Porque é difícil você curar, por exemplo, um dependente químico, e ele diz, eu não sou dependente químico. Então, passa um ano sem beber bebida alcoólica. Você consegue passar um ano inteiro? Não, eu só bebo socialmente. Então, você consegue passar um ano sem beber socialmente? Não consegue, né? Porque você é dependente, mas não admite. Não admite, você não vai ser curado nunca, enquanto você não admitir a sua doença. É o que os médicos dizem. Olha, primeiro você tem que admitir que você está doente para você ser curado, para começar o processo, o tratamento. Então, nós temos que admitir que nós temos algumas fragilidades em nossa natureza, alguns impulsos ou descontroles carnais. Então, para você usar o domínio próprio, você precisa admitir que você é descontrolado na sua natureza pecaminosa. Você admite que você é descontrolado em sua natureza pecaminosa? Porque a partir do momento que você admitir que você é um descontrolado em sua natureza pecaminosa, você vai se humilhar diante de Deus, pedindo socorro para Deus. Então, admita que você tem uma natureza descontrolada, que precisa ser dominada, precisa ser controlada. Porque se a sua natureza fosse controlada, você já seria arrebatado, porque faria o que você está fazendo aqui nessa terra. Está muito perfeito. Além do descontrole carnal, moral, existe o descontrole também mental. Sim, é difícil controlarmos a nossa mente. Porque antes de Adão pecar, ele tinha uma mente perfeita, uma mente completamente controlada. Mas depois que Adão e Eva eles pecaram, aí a nossa mente ficou descontrolada. Nós não fazemos mais o que nós queremos. Não. Tanto no que diz respeito às questões carnais, morais, como com respeito aos nossos pensamentos. É o que ele diz no final do versículo 17. Final do versículo 17, ele diz, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Porque você quer ter um pensamento assim, mas de repente o seu pensamento já está longe, pensando que não deve. Sim, esse descontrole do pensamento, ele, por vezes, ele tem influências até mesmo de Satanás. Porque Jesus estava dizendo para os discípulos que seria necessário o Filho do Homem padecer sobre a mão das autoridades e na cruz. E, de repente, Pedro falou para Jesus, não, mestre, jamais te farás isto. E Jesus repreendeu, não foi Pedro, repreendeu Satanás. Isso significa que Pedro estava sendo usado por Satanás. Então, às vezes, nossos pensamentos, o diabo não sabe o que nós pensamos, mas ele lança pensamentos. Isso só mostra o quanto a nossa mente é descontrolada. Sim, descontrolada, com pensamentos em vão. Fora as questões patológicas que evidenciam isso. Existem pessoas que têm um descontrole mental patológico. Dificuldade de manter foco, dificuldade de se concentrar, que às vezes é tratada até por questões psiquiátricas. Descontrole mental. Pessoas que são extremamente ansiosas, extremamente sensíveis, extremamente seguras. É um descontrole mental. A mente não consegue se controlar. Agora, veja, nós sabemos as verdades cristãs. Nós sabemos o que a Bíblia diz sobre a providência de Deus, que Deus cuida de nós. Nós sabemos o que a Bíblia fala sobre o amor de Deus, que o amor de Deus é suficiente, que Jesus nos ama, que Jesus nos salva. Então, por que nós andamos mesmo assim preocupados? Se você sabe que Jesus te ama e que Ele vai cuidar de você amanhã, por que você está preocupado com o amanhã? Porque a sua mente é descontrolada. Por que você sabe que nós não devemos andar ansiosos, mas por que você continua ansioso todos os dias? Porque a sua mente é descontrolada. Ela precisa de controle. E aí, nesse sentido, nós temos que resolver a raiz do problema. Porque os remédios eles vão acalmar nosso sistema nervoso, vai dar alguma habilidade para você moldar a sua mente, mas não vai resolver o problema. Porque o problema é espiritual. É espiritual. A terapia pode ajudar no sentido de dinâmicas para você se concentrar, mas não vai resolver o problema. Porque o problema é espiritual, descontrole da mente. Então, você tem que entender que o fato de Deus ter nos dado
o domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo, é para controlar algo que está descontrolado. O que está descontrolado? Nossa natureza pecaminosa, ou seja, existe um descontrole carnal. Além do descontrole carnal, existe um descontrole mental, dificuldade de se concentrar na palavra. É tão verdade isto, que Paulo nos diz em Colossenses capítulo 3, versículo 2, que nós devemos pensar nas coisas lá do alto. E por que ele fala para nós pensarmos nas coisas lá do alto? É porque a nossa mente é descontrolada, só pensa nas coisas desta terra, conta para pagar, problema para resolver, problema de saúde, problema de família, ansiedade, preocupação, culpa, pensamentos pecaminosos, raiva, tudo isso misturado em nossa mente. É por isso que a solução para não andarmos ansiosos é que Deus guarde nossa mente. Está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Aí no versículo 7 ele diz, e o Deus de paz vai guardar a vossa psique. E o Deus da paz guardará a vossa psique, a vossa mente. Então nós precisamos entender, por que Deus deixou para a igreja o fruto do Espírito? É por isso que o tema da mensagem de hoje são as implicações do domínio próprio. E a primeira implicação é que existe um problema. E qual é o problema? Descontrole. Nós não conseguimos controlar nossa natureza, nós não conseguimos naturalmente controlar nossos pensamentos, e não só os pensamentos também, nossas emoções. Sim, porque nós não somos controlados emocionalmente. As circunstâncias nos molda, as circunstâncias, elas interferem em nossas emoções. Nós não somos como Jesus, que estava no barco, e aquela tempestade, e ele continuou em paz, tranquilo. Isso é controle das emoções. Nós não somos assim. Se tiver uma má notícia ou uma ameaça em notícias mundiais, globais, da neopolítica, né, guerras tarifárias, ameaça de guerra, rumores de guerra, pronto. Eu tenho que construir um bunker, então eu tenho que ir lá para o Maranhão e me esconder no interior. Gente, veja como as coisas deste mundo interferem dentro de nós. Quando você recebe uma má notícia, seja do médico, seja na sua empresa, onde você trabalha, já há um descontrole. Por quê? Naturalmente, em nossas emoções, nós não somos controlados. Existe um descontrole emocional. Por isso que às vezes vem a raiva, vem a tristeza, vem a ansiedade, vem o medo. Por quê? Porque nós não conseguimos apertar um botãozinho e dizer assim, pare de ter raiva. Um descontrole. Então, quando você lê sobre os frutos do Espírito, em Gálatas 5, e você lê esse texto que fala sobre o domínio próprio, é porque Deus está mandando um remédio para um problema real que existe, que é o descontrole carnal, descontrole mental e descontrole emocional. Esses 3 descontroles. E quando se fala de descontrole, nesse sentido, veja que mesmo o fato do crente sabendo que Deus cuida, que Deus ama, que Deus está conosco, você lê a Bíblia, você fala, mas eu não entendo. Eu não entendo porque se eu sei que Deus me ama, então por que eu estou triste? Eu sei que Deus cuida de mim, então por que eu estou desanimado? Porque nós perdemos o controle sobre nossas emoções. Mas qual é a solução? Nós falaremos sobre isso ainda esta manhã. Então, primeiro você tem que entender que existe um problema, porque se você não admitir que existe um problema, como é que você vai tratar? Existem pessoas que têm descontrole carnal, compulsão por comida, compulsão por alimento, compulsão por bebida, compulsão sexual. Existem pessoas que têm compulsões, mas são pessoas que sabem lidar bem com o próximo, conseguem perdoar, conseguem ter paciência, mas o descontrole é carnal. Mas existem pessoas que conseguem se controlar. São pessoas que não têm vícios, não têm vício em bebida, nem comida, não têm compulsão. São pessoas que conseguem ter um autocontrole dos seus impulsos biológicos, mas não conseguem controlar a língua. Até porque se acha tão boa que sai julgando todo mundo. Não consegue controlar a língua. E existem pessoas que até conseguem ter paciência com o próximo, conseguem se relacionar bem, conseguem controlar seus impulsos, conseguem, mas não conseguem controlar suas emoções. Então vive em depressão, crise de ansiedade. É uma pessoa boa, se relaciona bem e tal, não tem graves problemas morais, mas vive doente emocionalmente e psicologicamente.
Agora, o cenário terrível é quando a pessoa tem os 3 descontroles. Descontrole carnal, descontrole mental, descontrole emocional. Aí é grave, no sentido de são muitos problemas para resolver. Todos nós temos um pouco dos 3, mas existem pessoas que têm mais uns do que outros, e existem pessoas que têm exacerbadamente o descontrole nas 3 áreas. Mas Deus, ele é um Deus de misericórdia, não há problema que Deus não resolva. Então, veja, a primeira implicação do domínio próprio é que existe um problema, que é o descontrole em nós mesmos, descontrole carnal, emocional e mental. Mas a segunda implicação do domínio próprio é uma responsabilidade. Implica em uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? A nossa responsabilidade. Porque se Deus nos deu domínio próprio, é para nós nos dominarmos a nós mesmos. E domínio próprio significa uma capacidade que Deus está nos dando. E se Ele nos dá uma capacidade, é para resolvermos, é para usarmos isto. Então, você tem que admitir, olha, eu tenho uma natureza descontrolada, uma mente descontrolada, uma emoção descontrolada. Mas Deus me deu domínio próprio para eu controlar essas emoções. E você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que Deus te deu uma coleira para prender esse ser descontrolado que tem dentro de você. Deus te deu uma coleira, uma corrente para amarrar e prender o seu eu descontrolado, seus impulsos, suas compulsões, seus pensamentos inquietantes, suas emoções descontroladas. Deus te deu uma coleira para você amarrar e deixar quieto. Como que faz isso? Usando um fruto do Espírito chamado domínio próprio. Se Deus nos deu é porque tem um problema. Se Deus nos deu é para usarmos. É porque podemos usar. Então, nós não devemos caminhar sobre uma perspectiva negativa e pessimista de dizer, tudo bem, eu tenho uma natureza descontrolada, e agora o que eu vou fazer? Vou viver descontrolado. O pastor falou, eu estou gastando à toa. Não, mas o pastor que disse que eu sou descontrolado. Você tem que me aceitar porque eu sou descontrolado, por isso que eu gasto à toa. Não, tenho minhas compulsões, depressões, etc., porque o pastor falou. Irmãos, nós fizemos primeiro um diagnóstico da nossa natureza. Uma natureza descontrolada. Mas Deus nos deu a solução. E deu remédio. Qual é a solução? É o domínio próprio. Só que nós precisamos assimilar em nossas mentes, colocar o capacete da salvação, significa estar convicto das verdades da salvação, significa estar convicto de que você é capaz de controlar a si mesmo. Você precisa crer que você consegue controlar a si mesmo. Porque se fosse impossível controlarmos a nós mesmos, Deus não iria cobrar isso de nós. Como que Deus vai cobrar da igreja se fosse impossível? Nós devemos controlar a nossa natureza. É possível. Então, é nossa responsabilidade. O fato de existir um fruto do Espírito chamado domínio próprio implica que existe uma responsabilidade. É nossa responsabilidade dominar nós mesmos. Está escrito em Romanos capítulo de número 6, versículo 12 a 14, que agora nós não somos mais escravos do pecado, somos feitos escravos de Deus, escravos da justiça. Ele diz, portanto, o pecado não terá domínio sobre vós. Domínio, dominar, controlar. O pecado não vai mais controlar vocês. É uma promessa. É uma promessa de Deus. Que o pecado, seja o pecado ativamente, desejos pecaminosos, pensamentos pecaminosos, ou seja, os efeitos do pecado, como descontrole emocional, descontrole psicológico, o pecado não terá domínio sobre vós. Mas para isso você precisa crer nessa promessa. Você precisa crer que você é capaz, sim, de vencer seus impulsos. Se ímpios, às vezes, por desejos egoístas ou pecaminosos, eles traçam um plano de perseverança e vão até o fim, por que nós que temos o Espírito Santo não conseguiríamos? Só não usamos o domínio próprio se nós não quisermos usar o domínio próprio. Mas é uma arma que Deus nos deu para controlar a nós mesmos. Agora, a dinâmica como isso vai acontecer. Como que nós vamos controlar a nossa natureza? Como que nós vamos exercer a nossa responsabilidade e controlar nossos impulsos? Vigiando, orando, meditando. É assim que você vai conseguir controlar a si próprio, dominar esse monstro que existe dentro de você. Sim, existe um monstro dentro de nós.
um monstro compulsivo, um monstro impulsivo, um monstro cheio de vícios, um monstro emocional, com desejos ruins, sentimentos ruins, emoções ruins, tóxicas, como diz a sociedade aí, pensamentos ruins. Existe um monstro descontrolado, mas Deus nos deu a corrente para amarrar esse monstro. É o domínio próprio. E aí você diz, pastor, como que eu consigo amarrar esse monstro? Decretando, dizendo está amarrado, não adianta você dizer está amarrado, que isso não funciona. Isso vai exigir o quê? Suor, vai exigir lágrimas, vai exigir dor, você vai sentir dor, você vai sentir angústia, você vai estar ali numa pressão, mas você vai negar a si mesmo. Então, existe vigiando, orando e meditando. O vigiar, o que é o vigiar? Vigiar significa, primeiro, fazer um diagnóstico do ambiente. É assim que os vigias fazem, ou os vigilantes, ou os guardas, os policiais, ou os militares. Eles, antes de atacar ou de se defender, eles fazem um diagnóstico. Vigiar é fazer um diagnóstico. E você já teve o diagnóstico bíblico, agora você precisa ter um diagnóstico específico, personalizado sobre si mesmo. De tudo isso que falamos do descontrole mental, do descontrole carnal, do descontrole emocional, como isso acontece em você? Você tem descontrole? Em que áreas? Onde você tem descontrole? Então, você primeiro faz um diagnóstico a respeito da sua própria natureza para saber onde há um descontrole em você, em que áreas. Anotou? Olha, eu sou descontrolado nisso. Tenho dificuldade de controlar isso. Anotou? Você já está vigiando, porque você está fazendo um diagnóstico. Agora você vai evitar as circunstâncias que te levam a cair naqueles pecados. Você está usando o domínio próprio quando você faz isso. E, em terceiro lugar, você vai usar um ensinamento cristão que significa a angústia de dizer não para o pecado. Porque não é fácil, é angustiante. A angústia, a dor de dizer não para o pecado. Sabe por que você cai com facilidade, cai no dia seguinte, pede perdão para Deus, no dia seguinte você cai de novo, pede perdão, cai de novo? Porque você não quer sofrer a angústia de dizer não para o pecado. Porque dizer não para o pecado é angustiante. É angustiante, é uma dor terrível. A sua carne está clamando para pecar. Aí você vai ter que dizer não para a sua carne, isso é uma dor terrível. E aí você vai ter que se lembrar de Jesus na cruz. Porque quando Jesus estava na cruz, ele falou que ele estava com sede, e foram levar água para ele, e ele não quis. Então, por que ele falou que ele estava com sede? Para mostrar para nós como que nós devemos fazer. Quando você sentir sede, vontade de pecar, vontade de se vingar, vontade de falar o que não deve, vontade de ter pensamentos ruins, sentimentos ruins, vontade de ter práticas pecaminosas, compulsivas. Quando você estiver com vontade, você tem que pensar assim, eu vou fazer minha carne sofrer. E aí o seu corpo vai começar a clamar por causa da abstinência, da fofoca. Existe abstinência de fofoca? Existe. Abstinência da fofoca, abstinência da comida, abstinência da bebida, abstinência das compulsões. A sua carne vai começar a sofrer, você vai ficar estressado. Porque todas as vezes que a gente começa a deixar um mau hábito, o nosso corpo estava acostumado, ele vai começar a entrar em estresse, vai começar a ficar estressado, mal-humorado, alteração de humor, porque você está começando a negar a sua carne. Todas as vezes que nós estamos em um processo de abstinência, nossa carne começa a ficar estressada, seu corpo fica estressado. Você tem que ser perseverante, e você tem que dizer para si próprio, deixa sofrer, sofra, diga para o seu próprio corpo, não diga para o irmão que está do seu lado não, tá? Diga para si próprio, tá? Sofra. Está com vontade de pecar, continua com vontade, porque não vou ceder. Não desça da cruz, porque o diabo vai ficar dizendo isso para você. Desce da cruz, já que tu és o Filho de Deus. Tu és um Filho de Deus, desce da cruz. Então, você tem que ter o mesmo pensamento que Cristo teve na cruz. É o que está escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós também do mesmo pensamento. Ter o mesmo pensamento. É difícil, mas isso exige disciplina. Disciplina. No que diz respeito às questões metafísicas, como as questões emocionais e psicológicas, os pensamentos descontrolados, a emoção descontrolada. Os pensamentos vai exigir o que de você? Que tipo de vigilância?
Você vai ter que ter disciplina mental para conseguir manter o foco. É o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo de número 6 a 8. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes apresenteis a Deus as vossas petições pela oração com ações de graças e súplicas. E a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. Pensai, nisto digo que pensais nas coisas lá do alto, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é justo, nisto, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Está com um pensamento descontrolado, com ansiedade, com inquietudes? Então, quando você perceber que você está pensando nos seus problemas, você tem que pensar assim, eu já entreguei para Deus esses problemas, por que eu estou querendo resolver de novo? Por que eu estou pensando nisso de novo? Eu já entreguei para Deus? Devolve para Deus. E mantenha o foco nas coisas lá do alto, no quanto você tem, o potencial que você tem para servir a Deus na obra. E deixa as suas preocupações que você consegue resolver? Não consegue. Então, por que você está pensando? Já ficou claro que você não consegue resolver. Então, não adianta ficar preocupado se você não consegue resolver. Então, mantenha o foco, controle mental, isso é vigilância. Então, meus irmãos, veja, estamos falando das implicações do domínio próprio. A primeira implicação do domínio próprio é um problema, existe um problema a ser resolvido. A segunda implicação é responsabilidade, implica numa responsabilidade. Responsabilidade de vigiar. Tá? Como que você vai ter domínio próprio, exercer o domínio próprio? Vigiando, fazendo um diagnóstico, negando a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, mate a sua natureza terrena. Isso você está exercendo aí a vigilância. Além disso, orando. Por que orando? Porque nós precisamos depender de Deus, pedir forças ao Senhor. E meditando na palavra. Porque a palavra de Deus ela tem um poder tremendo para transformar a sua natureza. É o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É por isso que a Bíblia nos exorta a meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite. Salmo 1, versículo 2, antes medita na sua lei de dia e de noite. Josué 1, versículo 8 a 10, fala que para Josué meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Salmo 119, versículo de número 147, antecipo minhas vigílias noturnas e clamo e espero na tua palavra. Salmo 119, versículo 148, antecipam o alvorecer do dia para esperar na tua palavra. Então, você tem que meditar na Bíblia, meditar na palavra de Deus de dia e de noite, porque quanto mais você lê a Bíblia, mais o Espírito Santo vai alimentando o teu espírito para te dar força contra o descontrole emocional, descontrole mental e carnal. Então, existe uma responsabilidade. Temos um problema. Qual é o problema? O descontrole. Mas nós temos uma responsabilidade. Quando Deus nos dá algo é para usarmos. Se Ele nos deu o domínio próprio, Ele nos deu o domínio próprio. Ele nos deu. Todos nós temos, mas nem todos usam. Todos nós temos o domínio próprio. Se você está descontrolado em alguma área, seja moral, carnal, psicológico, emocional, é porque você não está usando o domínio próprio, mas você tem. Falta usar. Então, existe uma responsabilidade nossa de usar o domínio próprio, fazendo o diagnóstico sobre si próprio, exercendo a disciplina, tendo o privilégio de sentir dor, a dor de dizer não para os seus impulsos. Muito bem. Então, essas são as duas primeiras implicações do domínio próprio. Implica em um problema. A existência do domínio próprio implica que existe um problema. A existência do domínio próprio implica que existe uma responsabilidade. E a existência do domínio próprio implica que existe uma ajuda. Em terceiro lugar, a terceira implicação, uma ajuda. O domínio próprio implica em uma ajuda. Ajuda de quem? Do dono do domínio próprio. Deus nos deu o domínio próprio, mas ele tem um dono. Quem é o dono? É o Espírito, porque é fruto de quem? Meu fruto? Não, é fruto do Espírito. Quando se fala fruto do Espírito, essa expressão, essa partícula em grego, ela aponta para a origem e posse. O fruto tem uma origem. Veio de onde? De onde veio esse fruto? Do Espírito. E esse fruto pertence a quem? Do Espírito, pertence a Ele. Então, o domínio próprio é um fruto do Espírito, que Deus nos dá, que Ele nos concede. Se temos um dono que é o Espírito e Ele nos dá, então que eu me aproxime do Espírito.
implica numa ajuda. Então, nós temos a ajuda do Espírito Santo, porque se fosse depender só da nossa disciplina, só do nosso esforço, nós não iríamos conseguir. Porque está escrito em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Ele diz lá em João capítulo 15, versículo 5, Jesus fala que todo ramo que estando nele não der frutos, ele corta. São os crentes que são os evangélicos, que estão dentro da igreja e não amadurece, não cresce. Por quê? Tá no ramo, é um ramo que está nele, na videira que é a igreja. Não está salvo, está dentro da igreja, mas não está produzindo fruto. O que ele vai fazer? Vai cortar. Agora, os ramos que estão nessa videira visível, que é a igreja, começa a dar frutos, sabe o que ele vai fazer? Ele vai limpar, vai podar. E se tem uma coisa que dói, é quando Deus começa a nos podar. Tirar a sujeira, pega a tesoura, começa a cortar as sujeiras, dói. Ele vai podando. Para que ele vai podando? Para que nós possamos dar mais frutos ainda, para que você possa exercer mais ainda o domínio próprio. Então, nós dependemos dele, porque está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, tudo provém de Deus. Nós dependemos dele. Em 2 Coríntios 3, 18, Paulo diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória pelo Espírito. Então, nós dependemos do Espírito Santo. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque o fruto é dele. É por isso que no versículo 16, Gálatas 5,16, Paulo já diz logo qual é a solução. É andar com o Espírito Santo. Andar em espírito, jamais satisfareis a vontade da carne. Se você andar em espírito, o Espírito Santo vai te capacitar cada vez mais com o domínio próprio. Você quer vencer a depressão, a crise de ansiedade, o descontrole mental, descontrole emocional, as compulsões, você tem que andar com o Espírito Santo. E como é que anda com o Espírito Santo? Tendo um momento a sós com Deus. Tendo um momento a sós com Deus. O Salmo 25 diz que o temor do Senhor é para aqueles que guardam a sua aliança, para aqueles que têm intimidade. A intimidade do Senhor, aliás, é para aqueles que guardam a sua aliança. Intimidade com Deus, fechada a porta do teu quarto, Mateus capítulo 6 diz, fechada a porta do teu quarto, intimidade com Deus, e nessa intimidade você vai dizer para Deus, Deus, eu tenho descontrole, Senhor, eu tenho descontrole emocional, tenho descontrole mental, tenho descontrole carnal, preciso da tua ajuda, momento a sós com Deus, isso é andar com o Espírito. Você vai falar com Ele, vai abrir o seu coração, como está escrito no Salmo 62, derramai perante Ele o vosso coração. Tem um momento de intimidade com Deus, e você não só vai falar com Deus, você vai ouvir Deus falar contigo. Temos a ajuda, é a ajuda do Espírito Santo. Então, clame por essa ajuda. Nós entendemos nesta manhã, meus irmãos, que o fato de existir um fruto chamado domínio próprio tem algumas implicações. O domínio próprio implica em um problema a ser resolvido. O domínio próprio implica em uma responsabilidade, que é a nossa responsabilidade. E o domínio próprio implica em uma ajuda. Nós podemos e devemos contar com a ajuda do Espírito Santo. Se nós seguirmos esses princípios, nós iremos aprender a controlar nós mesmos e usar essa corrente que Deus nos deu, que é o domínio próprio, para amarrar o descontrole que existe dentro de nós. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra, Senhor, e pedir que o teu Espírito Santo venha nos santificar cada vez mais. Em nome de Jesus, amém, Senhor.